Olá. Como é a direção da sua vida? Você confia completamente em Deus na direção da sua vida, nos rumos da sua existência? Parece ser uma pergunta simples, né? Mas essa pergunta é muito desafiadora. Ela tem muito sentido, muito significado para nós. Nós que somos cristãos, não é verdade? Esse é o título da nossa lição de hoje. Confiando na direção de Deus. E o nosso texto, nessa lição sobre o Sermão da Montanha, está fundamentado lá em Mateus capítulo 6, versículos 25 a 30. Vamos ler? Presta atenção. Normalmente as Bíblias trazem esse título aqui para essa leitura. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Fantástico, né? Esse texto, combinado com outra passagem do Evangelho, tem falado muito ao meu coração, à minha vida, desde o ano de 2017. Claro, é um texto que eu já conhecia desde menino, desde criança, li inúmeras vezes, ouvi outras tantas vezes, mas a partir desse ano de 2017, esse texto passou a ter um sentido muito especial na minha vida. Nós vamos falar disso já já, depois de tratarmos aqui de alguns aspectos dessa lição. Essa lição tem um fundo muito psicológico hoje, né? Muito voltado a uma abordagem psicológica e, embora eu goste muito disso, não é exatamente minha praia, né? Tenho planos ainda de um dia sentar no banco de universidade, de faculdade, para estudar a psicologia. Sou apaixonado por isso, mas não é aqui a minha especialidade, né? Então, olha só. A lição vai nos mostrar que se nós colocarmos Deus como nosso guia principal, a nossa confiança nunca será abalada, né? Nós todos temos problemas na vida. Eles sempre vão existir. Você vai resolver um problema hoje, né? Talvez esse problema vá criar outro. Um dos sentidos para a vida, se existem, né? Uma leitura que eu fazia antigamente de um teólogo dinamarquês chamado Kierkegaard. Então eu aprendi que o sentido da vida é não ter sentido nenhum, né? Se a vida tem algum sentido, é justamente a marca da temporalidade, da finitude, a característica do problema, entendeu? Do questionamento humano, da angústia, da ansiedade. Se a vida tem algum sentido, esse sentido está presente aí. E nós, tolamente, né? Bobamente, digamos, vamos pensando que a vida é verdadeira, a vida plena, a vida completa, é uma vida sem problemas, sem essa marca do problema, sem a marca da angústia, sem a marca da ansiedade. E não é bem assim, né? A vida é caracterizada por todas essas coisas
Essas coisas, portanto, fazem parte da vida. O segredo, né, vai existir quando nós descobrirmos como superar isso aí, né? Como viver com todas essas coisas. Então, a autora das nossas lições aqui, a nossa irmã Dancilo Nuzilek, né? Ela diz que precisamos aprender a administrar os problemas sem que eles invadam o nosso emocional e nos adoeçam. Olha aí, que coisa difícil, né? Que coisa extremamente complicada. Então Jesus, né, ele inicia esse texto dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, ou não vos preocupeis, né? Em uma linguagem mais comum, Jesus talvez estivesse dizendo: gente, não se preocupe com essas coisas todas pelas quais vocês estão passando. Vamos aprender aqui hoje como superar essas dificuldades, como superar esses problemas. E depois de convocar cada um de nós a pensar em não acumular tesouros, né? Vimos isso na lição, a ser livre, a servir ao verdadeiro Senhor, agora ele nos desafia a ter nele uma confiança total. Mas Jesus já mostra, né? Quando faz esse desafio, não andeis ansiosos, não vos preocupeis, ele já mostra que nós temos dificuldades para praticar essa confiança total. É muito fácil, desculpe, né? É muito fácil dizer para alguém: não se preocupe. Muito fácil mesmo. Olha só. Quem não fica preocupado ou ansioso quando o mês está chegando ao finalzinho, né? O dinheiro já acabou, mas você tem que dar aquela passadinha lá no mercado para reabastecer a sua despensa, né? Ou o mês está acabando e aí ainda tem alguma conta sobrando aí para você pagar, não é assim? Quem não fica ansioso quando tem filho chegando tarde em casa, depois do estudo ou do trabalho com risco de assaltos, ou quem tem os filhos, né, fora da igreja ou ainda na igreja, mas titubeando e se envolvendo com confusão, com bobagem, né? Os jovens têm disso, não é isso? Quem não fica preocupado não tem ansiedade quando, fazendo um check-up médico, né, descobre que tem uma doença meio complicada aí se instalando no seu corpo. Ou mais, né? Quem não fica ansioso ou extremamente preocupado, debilitado emocionalmente quando recebe a notícia de que um ente querido partiu. É muito difícil não ficar ansioso diante dessas questões, né? É muito difícil não ficar ansioso ou preocupado. E aí Jesus vem e diz: olha, não fiquem preocupados. Gente, não se preocupe, né? Relaxa um pouco. E daí ele vai fazer uma comparação com a natureza criada. E nesse texto lido, portanto, ele mostra, né, que no mundo criado tudo acontece, tudo existe, né? E a vida está acontecendo normalmente e Deus está se preocupando e cuidando de todas as coisas. Já de cara a gente percebe que Jesus aqui não está condenando a preocupação, né? Jesus não está falando dessas coisas, mas Jesus está de forma muito amorosa, muito carinhosa. Ele é o Filho de Deus, nosso Pai, nosso resgatador. Ele conhece profundamente dos nossos problemas. Ele apenas está dizendo que a ansiedade não vai alterar o custo da nossa existência. Não para melhor, né? A psicologia explica que vai alterar para pior, porque você vai acumular outros problemas, outras doenças, né? Seus pensamentos ficarão ainda mais perturbados. Portanto, não tem sentido ficar extremamente ansioso, extremamente preocupado. Com esse texto também, nós já podemos dizer que Jesus não condena trabalho e ocupação com a sobrevivência, tá? Jesus não está falando disso aqui. Você não deve trabalhar porque vai tudo chegar até você, como diz o ditado popular, né? De mãos beijadas. Em nenhum momento Jesus está falando isso aqui. Jesus está dizendo que a nossa confiança tem que ser posta em Deus e precisamos sempre levar em consideração. Precisamos sempre saber que Ele é o autor da vida
que Ele é o dono do mundo e que Ele governa o universo com a sua mão forte e poderosa, sobretudo sua mão bondosa, carinhosa, atenciosa, sua mão provedora. Então, para falar dessa lição toda aqui, a autora discorre aqui sobre um pouco de psicologia, talvez seja a formação dela, né? Ela fala um pouco de transtorno de ansiedade e põe aqui uns índices, né, do transtorno de ansiedade. Para falar de ansiedade, às vezes a gente nega, né, que tem ansiedade. Eu sempre fui muito ansioso e até os meus 30 e muitos anos, hoje eu tenho 47, né? Até os meus 30 e muitos anos eu duvidava que fosse ansioso, eu não admitia. Porque nós temos aquela tendência, né, de caracterizar a ansiedade, o transtorno de ansiedade a partir de determinados pontos, né? A partir de determinadas marcas ou características. E aí, você não tem nada daquilo, você acha que você não é ansioso. Mas o transtorno de ansiedade é muito comum. Quase todo mundo é acometido por isso. E ela põe aqui uns índices, né? Uns indícios. Um deles é a preocupação excessiva, problemas com o sono, medos inexplicáveis, tensão muscular, indigestão crônica, medo de falar em público, perfeccionismo, né? Já tive muitas dessas coisas aí. Se hoje eu lesse, ou chegasse até mim um estudo como esse, me apresentando esses índices, talvez eu tivesse sido ajudado lá no início, né? Então, você pode fazer uma pausa aí e refletir. Eu vou ler de novo isso aqui, tá? Faz uma pausa e reflita se você tem alguns desses indícios aí e talvez seja a hora de procurar um atendimento clínico especializado para resolver isso, né? Ó, preocupação excessiva, problemas com o sono, medos inexplicáveis, tensão muscular, indigestão crônica, medo de falar em público, perfeccionismo. Gente, eu fui perfeccionista demais. Ainda sou um pouco hoje, né? Mas eu não me importo tanto mais com muitas coisas. Por exemplo, tenho formação em letras e sempre quis falar assim do modo mais correto possível, né? Hoje eu vejo que isso é uma grande bobagem, uma grande besteira, né? Na hora de escrever aí no WhatsApp, na hora de mandar e-mail para alguém, então sempre lia, relia bilhões de vezes a mensagem antes de mandar. Agora vai, já foi, tô nem aí, né? Isso não vai me desmerecer em nenhum momento, mas já fui atormentado por isso, né? Medo de falar em público. Meu Deus do céu, quando criança eu tinha medo demais de falar em público, né? Medo demais. Enfim, tensão muscular, problemas com o sono, medos inexplicáveis. Estou repetindo que é para ver se você se toca, né? E admite que tem o problema e procure aí o tratamento. Isso é muito sério, viu, gente? Isso é muito sério. Isso tem atingido e afligido, né, a humanidade de uma forma muito intensa. Nós vivemos na era da pressa, né, do tempo corrido. E aí tem até acho que é o Dr. Augusto Cury, né, que desenvolveu aí uma teoria de um problema, né, de uma doença chamada síndrome do pensamento acelerado. É assim? Gente, nas relações de trabalho, no dia a dia, em família, nós temos pressa demais, nós não aguardamos as coisas, nós não esperamos as coisas, nós não conseguimos tomar as decisões tão rapidamente, nós decidimos rapidamente e erramos e falhamos, enfim. Então, olha só, depois de falar dessa coisa do transtorno de ansiedade, né? Então a autora vai e mostra aqui na lição a preocupação de Jesus em nos ajudar a resolver esses problemas. E aí a primeira divisão que ela põe, são apenas duas, tá? Ela fala da terapia de Deus para a ansiedade. E a terapia do Senhor para a ansiedade é a valorização da vida e do corpo em detrimento do alimento e das vestes. A nossa grande preocupação hoje está muito relacionada a futuro, o que vai ser da nossa vida, né? O que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir, né? Há uma certa incompatibilidade desse tipo de preocupação com uma fé cristã, né?
Jesus mostra isso aqui, essa incompatibilidade, porque ele pergunta, né, quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência? Quem vai viver um segundo a mais, um milésimo de segundo a mais daquilo que Deus planejou? Não tem como, né? Você não é dono, você não tem controle sobre essas coisas aí. E aí ele chama atenção para os elementos da natureza que existem com tanta perfeição. Ele fala aqui das aves, né? As aves do campo que não precisam trabalhar, né? Não precisam plantar, não precisam regar, mas têm sempre à sua disposição os alimentos, né? E vivem com isso. E fala do lírio do campo, que se veste tão bem, né? O lírio, uma flor frondosa, né? Linda, maravilhosa, se veste tão bem e Deus tem uma preocupação tão grande com ela, né? Com essa flor, e como não teria conosco, entendeu? O texto fala muito para mim, porque eu gosto muito de flores, de plantas, né? Sou amante de bichos, amante da natureza. Olha aqui do meu ladinho, eu tenho uma lágrima de Cristo. Eu dou preferência às flores naturais, né? Aqui do outro lado tem uma falsa orquídea, né? Que eu ganhei. Na verdade, essa aqui é da minha mulher, né? Tá aqui para ajudar a enfeitar. Eu dou preferência às flores naturais. Aqui no jardim, no quintal, tem muita coisa, né? Tem muitas plantas. E eu vejo sempre, por exemplo, tem minhas jabuticabeiras, puxa vida, eu tenho um cuidado danado com elas, faço poda, aplico calda bordaleza, aplico enxofre, de vez em quando uns outros produtos lá para matar fungos, né? Coloco adubo no tempo certo, faço as regas todas as noites e daí elas se enchem de frutinhas. Tem dia de manhã que eu acordo e já passei batido, porque os pássaros chegaram antes de mim e já furaram todas as jabuticabas, né? Puxa vida, eles não plantam, não colhem, né? Não esperam crescer, mas estão ali com as jabuticabas mais doces do planeta, talvez, né? Diante deles. Essa é a terapia de Deus, né, meus irmãos? Para combater a ansiedade. Eles têm diante de si o sustento, diante de si o alimento. E aí Jesus pergunta, né, na segunda divisão aqui, nós e as aves, quem vale mais? Uma pergunta. Então valeis vós muito mais do que as aves, né? Então, as aves e as plantas, né? Jesus chama aqui para os elementos da natureza, porque fazem parte da criação divina, como nós também fazemos, né? Nós somos natureza, separar o homem do meio ambiente, não foi isso? Né? Desde o século XVII, o homem está meio afastado da natureza, quando surgiu a ciência moderna. Mas o homem é natureza, o homem é meio ambiente, né? Não existe homem fora de natureza. Nós também somos natureza, somos matéria, né? E no caso bíblico, somos natureza criada também. Então, assim como Deus está cuidando de todas as coisas nesse planeta, Deus também está cuidando de nós. E com certeza o carinho que Ele tem por nós é muito maior do que o carinho que Ele tem pelo restante da natureza. Não desmerecendo o restante da natureza, mas o próprio Jesus diz aqui, né? Não valeis vós muito mais do que elas, né? Então Deus tem um cuidado muito mais importante, muito mais especial por nós do que por todo o resto criado, né? Então, esse que é o mote, meus irmãos, da nossa lição hoje. É que nós devemos aprender a combater a ansiedade. Encontrar algum recurso para combater a ansiedade, porque ela nos prejudica, ela nos faz muito mal, tá? A ansiedade é uma coisa terrível na nossa vida, terrível na nossa existência. E a proposta aqui de Jesus é que nós nos comparemos com o restante da natureza criada, né? E nós nos olhemos também como natureza criada por Deus, como alvo dessa natureza. Deus está agindo, está cuidando de todas as coisas. Como eu falei para vocês, o meu hobby maior é cuidar de plantas. Eu me envolvo todos os dias com plantas, né? Eu molho, eu coloco adubo, né? Desculpem aí, eu bati na mesa aqui, ajeitando as pernas. Eu tenho muitas dores nas costas, daqui a pouco vamos falar disso, né? E eu cuido sempre, né, de todas essas plantas, de todas essas coisas. Isso me dá um prazer incrível. E eu gosto de ver como elas recebem os estímulos que dou, né, e estão prontas para a vida, tanta energia vital nelas, né?
basta que recebam um simples cuidado e elas progridem e vão cumprir, né, o curso da sua existência. E penso, né, que assim também deve acontecer conosco. E nas plantas há um quesito muito importante que é o tempo, né? A hora certa para as coisas acontecerem. Primeiro existe a tal da sazonalidade, né? Tudo tem a sua época certa. Claro que uma jabuticabeira híbrida vai produzir durante o ano todo. Aqui na região em que eu moro, no estado do Acre, essas jabuticabeiras híbridas produzem o ano todo, elas não param a produção. Mas tem uma sabará, uma olho de boi, uma outra espécie que só vai produzir 2 vezes por ano, quando muito, 1 vez por ano. Entendeu? E daí a carga vai depender dos estímulos que ela tiver recebido, do clima, temperatura, essas paradas todas envolvidas. Há várias intempéries aí, né? Há vários fatores envolvidos para a produção. Mas o tempo é importantíssimo. Vai acontecer na hora certa, no momento certo. Ninguém planta e colhe no outro dia, né? Então a nossa vida tem isso, a gente tem que saber esperar o momento certo para as coisas acontecerem. A fase ideal, né? O momento certinho para que tudo aconteça. Como uma planta, vai demorar um tempo certinho para produzir, para soltar belas flores, né? Essa lágrima de Cristo aqui, eu plantei essa mudinha aí, acho que tem mais de 9 meses. Ela ficou abandonada ali embaixo de uma caixa d'água, né? E eu molhava sempre e tal, ela pegava pouco sol. No dia que eu arrastei um pouquinho para o sol, né, umas 2 semanas depois ela soltou essa linda flor aqui, né? Coisa linda, né? Então assim, com os cuidados. E na nossa vida, quem nos está dando os cuidados necessários? É Deus, né? O nosso Pai que está nos céus. A nossa lição hoje, meus irmãos, é para falar somente de aprender a colocar a confiança da nossa existência na direção de Deus, na direção da nossa vida. E para terminar esse nosso vídeo, né, eu vou falar de 2 momentos na minha vida em que eu coloquei a direção da minha vida, né, completamente em Deus, né, confiei para Deus. Um deles foi mais recente. No mês de fevereiro eu contraí a Covid-19. Sempre tive medo de, ao contrair a Covid, ficar em estado muito grave, porque eu tenho muitas comorbidades por conta de uma doença autoimune, que sou portador, né? E daí, por conta dessas várias comorbidades, eu fiquei mesmo muito mal e cheguei a ser internado aqui no Acre, no Instituto de Traumatologia e Ortopedia. É o lugar onde ajustaram, na época, com aquelas verbas públicas federais, o hospital de campanha. Então, quando eu entrei naquele hospital, era um cenário de guerra. Todo mundo na mesma situação, terrível, né? Eu já entrei ali com quase 50% de comprometimento dos pulmões, gasometria baixa, saturando muito baixo, febre altíssima, né? E já vindo tomando medicamentos. E daí, mal me apresentei, já fui internado, dado o quadro, né, clínico. Fui internado, fiquei ali 8 dias. Foram dias difíceis, né? Mas foram 8 dias em que eu estive completamente na direção do Senhor. E não vou dizer para vocês que eu fiquei plenamente confiante, né? Mas havia no meu coração a certeza de que eu sairia dali. Até quando eu já fui com essa certeza de que eu sairia dali daquele hospital. Mas coloquei muito mesmo a minha confiança na direção do Senhor. E um exemplo bom disso é quando eu chegava à noite, né? Ali no hospital, os momentos mais terríveis eram os momentos da noite. Porque depois das 6 horas, rapaz, o troço fica feio demais. Quando diminui, né, a atividade dos técnicos de enfermagem, o médico só vai passar ali pela manhã, então à noite o negócio fica feio, porque é a hora que batem aqueles desesperos, né, no coração humano e tudo mais. Então, como os leitos são muito coladinhos, não há forro, então dava para ouvir tudo. Então começava aquele barulho terrível daquelas maquininhas do VNI, da ventilação não invasiva, né? Parece que é esse o nome, o significado da sigla. Aquele barulhinho eletrônico daquelas maquininhas de VNI, piriri, 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 uma responde aqui, outra ali, parece um monte de cigarras aquilo, né?
aí já não consegue dormir. Aí tem uma intercorrência no final do corredor, aí acendem as luzes todas, aí aquele monte de gente para lá para ajudar alguém que está quase morrendo. Aí vem mais não sei o que, vem isso, aquilo, outro, um cara bate na parede desesperado pedindo água, não sei mais o que. Então, para dormir era terrível. Aí na primeira noite eu já resolvi. Eu orava e dizia: Senhor, me dê sono e acalma o meu coração. Eu dormia. Dormia como um bebê, dormia como uma criança. No dia cedinho, o médico pela manhã passava no leito e aí, bem cedo mesmo, né? Quando chegava já estava acordado. Aí eu dizia: bom dia, Watson, tudo bem? Eu falei: vamos melhorando, né? Aí sempre perguntava: conseguiu dormir? Eu falei: consegui. Ou como diz no Acre, né? Consegui mesmo. Né? Consegui mesmo. Consegui, doutor. Eu orei, meu Deus, e ele me deu sono e tranquilidade. E eu tô aqui, ó, pronto para mais um dia. Colocava, meus irmãos, a minha confiança na direção de Deus e saí dali com 8 dias, né? Esse foi um dos momentos em que eu coloquei, né, minha confiança na direção do Senhor para minha vida. E um outro relato sobre isso, sobre colocar a confiança na direção de Deus, aconteceu em 2017, né, quando eu fui diagnosticado com essa doença autoimune de que falei. O nome dessa doença é espondilite anquilosante. Ela, agora no dia 7 de maio, acontece, né, o Dia Mundial de Conscientização sobre a Espondilite Anquilosante. Então, 7 de maio. A espondilite anquilosante, tecnicamente, é uma espondiloartropatia. É uma doença degenerativa, progressiva e incapacitante, que acomete a articulação sacroiliaca, a vulga bacia, né? E a articulação axial, né? Aqui a coluna vertebral, mas atinge de qualquer forma as grandes articulações e tem aí uma série de comorbidades, né? Então atinge também as articulações menores, causa problemas nos olhos, problemas no coração, problemas nos rins. É uma doença de natureza reumatológica, ela é tratada por um reumatologista. Essa doença não tem cura, né? Existe tratamento que segue protocolo, um protocolo múltiplo, né? Para os mais variados casos. Em muitos momentos esses protocolos não têm muito resultado. Ou eles têm por um tempo e por outro não, né? E essa doença está catalogada lá no Catálogo Internacional de Doenças como CID-10-M45, né? O que mais pode dizer sobre ela, né? É uma doença de natureza hereditária, né? Ela é genética. Então eu sou portador de um gene, né? Que é o HLA-B27. Então eu fiquei por 16 anos sofrendo com muitas dores, esperando um diagnóstico, né? Aí sempre diziam excesso de peso, problema de postura, falta de atividade física. Fui muitos ortopedistas. No início fui diagnosticado com gota, né, que era hiperuricemia aguda. Enfim, até que no dia 21 de setembro de 2017 saiu o diagnóstico. Fui a outros médicos, fui a outras cidades e aí confirmei esse diagnóstico. Já descobri outros membros na família, né, que tem esse problema, por ser uma doença genética, né, uma doença hereditária. Muitos a têm, mas ela não se manifestou, né? Depois de uma inflamação grande, talvez se manifeste. Há um gatilho para isso, né? Um deles é uma doença intestinal, né? Ou uma inflamação muito braba. Inclusive a Covid-19 pode servir como gatilho para essa doença em quem está com um gene adormecido. Enfim, quando eu fui diagnosticado com essa doença, acabou meu mundo, né? Acabou meu chão. Em 2017, há 4 anos, eu tinha 43. Ela acomete normalmente os homens até os 45, né? E as mulheres também, até uma idade menor, parece. Então, 43 anos, eu tinha muitos planos de estudar, fazer um monte de coisas ainda, etc.
E aquilo acabou comigo. Então eu tive uma crise aguda intensa, eu não saía da cama. Estava travado em todas as articulações, né? Fiz vários exames de ressonância magnética. Amanhã eu vou fazer 3, por exemplo, novamente. Eu tenho que me submeter a isso constantemente. E esses exames mostraram muitas deformidades, né? Muitas deformações em todo o sistema vertebral. Na coluna lombosacra, na coluna dorsal, né? Na cervical, essa parte lombar toda. Tenho muitas deformidades aqui na cervical e tenho muitos comprometimentos nos pulsos, nos joelhos, nos tornozelos. E aí, por conta disso, eu vivo com dores, né? São dores intensas, são dores terríveis. É comum tomar um tramadol para dormir, um anti-inflamatório, um analgésico todas as noites e faço um tratamento com medicamento de alto custo, né? Pelo plano de saúde, que no momento não está surtindo resultado. Quando fui diagnosticado, para a gente terminar esse vídeo, né, hoje, então meu mundo acabou, né? Meu chão sumiu. Pensei, o que é que eu vou fazer, né? Não vou poder mais trabalhar. Como virar o sustento da minha família, né? E aí muitas coisas ficaram muito difíceis mesmo para mim. É muito difícil você ouvir seu filho de 6 anos, né, chamar para brincar, pular, correr, sair por aí saltitando, e você não tem mobilidade para isso, né? E ter que explicar para uma criança de 6 anos que você não pode fazer determinadas coisas. Ou um cara como eu, né, que tem esses hobbies de mexer com plantas, gosta de lidar com ferramentas, etc. Não poder fazer isso com tanta desenvoltura, né? Eu pegava um alicate para um grampeador de pressão, um alicate qualquer para fazer qualquer coisa e não conseguia usar, né? Utilizar uma ferramenta qualquer, girar uma chave de fenda, nada dessas coisas aí. Sentar para ler, ficar numa mesma postura, numa mesma posição, é muito difícil, muito complicado. Mal começo, já quero me levantar, já quero me movimentar, porque é uma doença do repouso, né? Ficar parado é pior para mim. Então já viram, né? O que eu fiz para resolver o curso da minha vida? Fui buscar em Deus, né? A confiança para a direção da minha vida, né? Para não entrar em parafuso, não ter problemas aí de maiores, né? Com ansiedade, com angústia. E eu não levei 2 semanas para começar a encontrar resposta para a minha vida, né? Porque eu pensava em me aposentar, né? Entregar tudo e pronto, né? Mas eu orei e pedi a Deus para me dar rumo, me orientar. E em menos de 2 semanas Deus me atendeu. Deus me mostrou mundos completamente possíveis, né, para a minha existência. E aquela história que a gente sempre ouve, né? Quando Deus não muda o fato em si, Deus muda as circunstâncias, né? Eu acho isso fantástico demais. Então, Deus mudou as circunstâncias de forma que eu encaro a doença hoje até como um privilégio, porque a doença me fez encontrar esse texto que nós lemos hoje, aqui, não andar ansioso por coisa alguma, e vejo esse texto sempre, como eu falei, combinado com outra passagem do Evangelho, aquele texto lindo, maravilhoso, quando Jesus visita na aldeia de Betânia, a casa de Lázaro. E aí naquela narrativa lá no Evangelho, né, Jesus tem uma experiência, ou faz, né, com que as irmãs de Lázaro tenham uma experiência muito rica, muito intensa. Ambas, Marta e Maria, né, estavam ocupadas com atividades diversas ali. Mas Jesus diz que Maria escolheu a melhor parte, que foi ficar aos pés do Mestre, ouvindo e aprendendo. E Deus me mostrou que eu tenho que me envolver com aquilo que eu gosto de fazer, com aquilo que me dê prazer. Então eu continuo mexendo com as minhas plantinhas, né? Com os meus livros aqui, os meus colegas, né? Continuo me envolvendo com isso. De redução da minha jornada de trabalho. Não redução, desculpa, deixa eu explicar, né? Eu tinha um cargo em comissão, eu pedi exoneração do cargo em comissão, pedi lotação em outro setor do meu trabalho, onde eu me envolvesse menos com estresse, né? E em família, né?
faço mais as coisas de que gosto. E assim a minha vida é plena, minha vida é completamente realizada. Alguém pergunta, Watson, apesar de ter essa doença, eu vejo que você é um cara pra cima, né? Um cara alegre e tudo mais. Eu digo, sou porque Deus me ajuda. Quando você tem Deus no coração, quando se confia a Deus, a direção da sua vida, a direção da sua existência, tudo é diferente, não importa qual seja o seu problema, né? E Deus muda as circunstâncias e muda também as perspectivas, né? Porque tinha uma senhora que trabalhava aqui em casa comigo e ela dizia, né? Você não é revoltado, não é chateado por causa disso? E eu dizia sempre, não, não sou. Eu tenho de aceitar de Deus aquilo que Ele manda para mim e eu tenho que aprender com isso também. Então, é assim que vivo, né? Confiando completamente na direção do Senhor. Esse é o nosso estudo de hoje, esse é o nosso estudo, né? Essa nossa aula tem esse fundo aí de mostrar para você que há um caminho a seguir, que é uma resposta, que é uma saída para suas crises de ansiedade, suas crises de angústia, viu? Exagere na confiança em Deus, porque Ele é que vai mudar a sua vida, tá? E pense sempre, né? Abrindo o seu coração e os seus olhos para enxergar que talvez Ele não vá mudar o fato que esteja te causando angústia e ansiedade, mas Ele vai mudar completamente a sua perspectiva e vai mudar completamente as circunstâncias. Entendeu? Basta você acreditar que você tem mais valor que as aves do céu, né? E que os lírios do campo. Você também faz parte dessa natureza criada por Deus e Ele está cuidando completamente dessa natureza. Quando nós interferimos, né? Quando nós tentamos tomar as rédeas, é que nós encontramos os problemas. Mas quando nós mergulhamos completamente a nossa confiança em Deus, e aí tudo vai dar certo. Valeu? Que legal ter você até aqui. Muito obrigado por sua companhia. Até o nosso próximo estudo. Valeu, forte abraço.